Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, mudamos então. No último vídeo, ou melhor, nos últimos vídeos, nós terminamos a cromatografia gasosa, né? Se é que pode-se terminar a cromatografia gasosa, o conteúdo é quase infinito. Então, né, paramos a cromatografia gasosa e vamos começar agora com cromatografia líquida. Então, quais são os objetivos das próximas aulas? Compreender os aspectos fundamentais e a aplicação da cromatografia líquida. Muito bem, qual que é o caminho que a gente vai trilhar aqui, né? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma breve definição de cromatografia líquida. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de cromatografia líquida. Vamos detalhar a instrumentação, falar um pouco de aplicações. Depois vamos falar um pouco sobre os parâmetros cromatográficos importantes, vantagens e desvantagens. Vamos brincar de como que a gente faz análise qualitativa e análise quantitativa. Depois nós vamos ver como é que a gente otimiza a análise cromatográfica dentro de um cromatógrafo líquido, né? E exercícios no meio do caminho, ok? Você deve estar se perguntando, nossa, professor, a cromatografia gasosa já demorou um tempão, né? Ficamos aí um mês trabalhando cromatografia gasosa, ou mais, sei lá quanto tempo. Vamos ficar mais um tempão? Não, nós não temos esse tempo, né? Então, agora o recorte vai ser bem tranquilo. Vamos simplificar muitas coisas. Tem muita coisa que já foi desenvolvida na cromatografia planar e na cromatografia gasosa, que aqui é repeteco. A gente vai reutilizar conceitos que foram trabalhados lá atrás, né, que foram construídos lá atrás, a gente vai retomar eles aqui, né? Então a cama já está pronta, né, gente? Os conceitos principais de cromatografia já foram trabalhados. Muitos a gente vai retomar e aprofundar aqui agora, outros não, outros é repeteco, ok? Então vai ser um discurso um pouco mais rápido aqui agora. Vamos lá então. Definição de cromatografia líquida. Na técnica de cromatografia a líquido, a fase móvel é um líquido e a fase estacionária pode ser várias coisas. Então vocês vão ver daqui a pouquinho que a cromatografia líquida de todas elas é a mais versátil, tá? Disparado a mais versátil. Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás o tio já falou, né? Essa palavrinha que vem depois da palavrinha cromatografia tem a ver com a fase móvel. Então, CG, né, que é a cromatografia gasosa, por que ela é chamada de cromatografia gasosa? Porque a fase móvel era um gás. Então, cromatografia líquida, por que ela é chamada de cromatografia líquida? Porque a fase móvel é um líquido, tá? Nós já vimos isso daqui, né? Ah lá. Então nós temos aqui os vários tipos de cromatografia, né? Então nós temos técnicas planares e técnicas de coluna, né? Essas caixinhas aqui nós já vimos, tá? A caixinha da fase móvel gasosa também nós já vimos, com fase estacionária, que pode ser líquida ou sólida. Agora nós estamos indo para a cromatografia de coluna líquida, tá? Onde a fase móvel é líquida e a fase estacionária pode ser várias coisas, ó, né? Tudo bem? Então temos cromatografia líquida por exclusão, por fase ligada, por afinidade, né? Ou bioafinidade, por troca iônica. A fase estacionária pode ser um sólido que está lá ou um líquido que está lá, né? Tudo bem? Então esse líquido não é aquele líquido clássico não, porque senão não faria muito sentido, né? Tudo bem? Então perceba que a versatilidade, né, os tipos de fase estacionária são muitos,
tá? Nós vamos mostrar um pouquinho dessas fases estacionárias. Tem um vídeo que eu vou até mostrar para vocês, onde mostra a coluna de exclusão, por exemplo, por dentro, né? Enfim, tudo bem? Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de cromatografia líquida, nós temos dois tipos principais, né? A cromatografia líquida clássica, ó, CLC, que é essa de coluna aqui, ó, que a coluna cromatográfica inclusive parece com uma bureta, né? Inclusive lá no IFE a gente faz com bureta. A gente pega uma bureta lá meio quebradinha, adapta ela e transforma ela numa coluna cromatográfica, tá? Mas a coluna cromatográfica correta, ela é mais larguinha um pouco, né? Então nós temos essa clássica, inclusive foi essa cromatografia que trouxe nome, né, de cromatografia. Ó, perceba que tem cores, né, separação por, né, grafia das cores, vem daqui, ó, dessa cromatografia clássica, feita em coluna, né? Então, você, por exemplo, muitas vezes você vai separar componentes de extratos vegetais, você tem aí uma porção de cores que você tem aqui dentro da coluna cromatográfica. E nós temos a CLAI ou o famoso, né, o conhecido HPLC, tá? Cromatografia líquida de alta eficiência, isso em inglês a sigla fica HPLC, tá? Que os componentes básicos do HPLC estão aqui, ó. Nós vamos trabalhar, vamos ver como é que funciona esse HPLC, tá? Que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Beleza? Então, essa figurinha o tio já mostrou para vocês já conhecem, né? São as classificações das técnicas cromatográficas. Então agora nós vamos fechar a brincadeira toda, né? Nós já vimos essa caixinha, já vimos todo esse caminho aqui, né? Ó, todo esse caminho nós já vimos. E aí agora nós vamos trilhar esse caminho. Eu vou dar enfoque aqui, ó, né? Cromatografia líquida de alta eficiência, quando a fase estacionária é um sólido ou um líquido. Então todo o meu discurso vai vir para cá, ó, tá? Tem outras cromatografias líquidas, tá? No vídeo que o tio vai mostrar para vocês, vai mostrar os vários tipos de fase estacionária, tá? Então eu vou dar enfoque maior aqui, ó, tá? Por uma questão de tempo, inclusive. O cobertor é curto, certo? Muito bem. Então, vamos voltar aqui nesse slide. A ideia aqui do tio é tentar refletir com vocês como é que quando eu jogo uma amostra aqui em cima, né, ela vai descendo, como é que ela se separa nos diversos componentes, que muitas vezes são coloridos, né? Como é que a gente consegue ver isso? Né? Como é que é o processo de separação, né, aqui dentro? Então, como é que é a brincadeira, né? Eu recheio essa coluna, por exemplo, com uma fase estacionária sólida, tá? Pode ser, por exemplo, sílica ou alumina, né? Onde eu tenho um recheio polar, certo? E aí, a minha amostra que eu jogo aqui em cima, que ela vai descendo, por exemplo, por gravidade, ela vai interagindo com essa fase estacionária e as diferentes velocidades de migração dos meus componentes da minha amostra, né, pela coluna, tem a ver com a interação que ocorre entre a fase estacionária e a minha amostra, os componentes da minha amostra, tá? E a fase móvel é um solvente, né? É um líquido que eu vou jogando aqui em cima, eu vou abrindo a torneirinha e esse líquido vai arrastando a minha amostra pela fase estacionária, tá? Vamos ver isso no papel, acho que fica mais simples. Vem com o tio. Olha lá. Então, aqui agora a gente precisa entender como é que ocorre a brincadeira,
da cromatografia líquida. Então eu tenho aqui uma coluna, tá? E aqui eu tenho aqui uma torneirinha. E aqui eu preencho essa coluna com a fase estacionária, sólida, por exemplo. Aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. E preencho com líquido, que é o solvente, que é a fase móvel, que vai tocar a minha amostra. Aí aqui em cima, eu posso jogar, por exemplo, um extrato vegetal. Ok? Um extrato vegetal. Eu quero separar os diversos componentes desse extrato vegetal. O que vai acontecer? Quando o experimento que a gente faz lá no IFE, o extrato vegetal que a gente usa tem dois componentes principais, né? As clorofilas, que são polares, e os beta-carotenos, que são laranjinhas, né? Então essas clorofilas são verdinhas. E os beta-carotenos, que são laranjinhas, amarelos, laranjas, né? Então, esses daqui são mais apolares. Quando eu jogo essa mistura de substâncias esverdeadas com substâncias amareladas aqui, ó, e aí eu vou jogando o meu solvente e por gravidade essa amostra vai descendo, quando chega aqui na fase estacionária, que é, por exemplo, polar, o que é que você acha que vai acontecer, né? As clorofilas, que são polares, vão ficar presas aqui na minha fase estacionária, principalmente se o meu solvente for um solvente fraco, que é o solvente apolar, tá? Vamos relembrar isso daqui a pouco, o que é solvente fraco, o que é solvente forte, né? Daqui a pouco a gente vai relembrar isso, nós já falamos disso lá atrás, só que agora eu preciso retomar esses conceitos, porque eles são muito mais úteis aqui dentro da cromatografia líquida, né? De coluna. Nós já falamos sobre esses conceitos lá na cromatografia planar. Eu vou retomar porque aqui efetivamente esses conceitos são importantes, tá? Então, o que vai acontecer? As clorofilas vão tender a ficar presas aqui, interagindo fortemente com a coluna, e como os beta-carotenos são apolares, eles vão ter pouca interação com a minha coluna polar, então eles vão ser separados da minha amostra, né? Das clorofilas. Então, o meu solvente apolar vai conseguir tocar os meus componentes apolares, tá? E aí eu recolho aqui num becker o beta-caroteno amareladinho, laranjinha, certo? E a minha clorofila fica lá presa. Professor, e como é que depois eu recolho a clorofila, né? Eu mudo o gradiente da minha cromatografia. Então eu começo a jogar aqui um solvente polar, né? E aí o solvente polar consegue arrastar, depois de recolhido o meu beta-caroteno, ele arrasta as clorofilas e aí eu recolho a clorofila aqui, tá? Então isso que a gente acabou de descrever, que ocorre numa coluna, né, na cromatografia cromatografia líquida clássica, né, que é essa de coluna que a gente enxerga, acontece também no HPLC, que é uma coluninha de metal, que a gente não enxerga nada, que fica lá dentro do equipamento, tá? O princípio é o mesmo, tá? O princípio de separação. Tudo que acontece nessa, só que aqui acontece com alta pressão, né, para facilitar o processo, enfim, tá? Ficou claro, gente? Então, para ficar mais claro ainda e para você entender esse processo aqui que o tio acabou de descrever para você, esse processo de separação por diferente interação com a fase estacionária,
Vamos relembrar aqui alguns dos principais conceitos. E aí, depois que a gente relembrar esses conceitos, a gente volta nesse processo de separação que tudo vai ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. Olha lá. Conceitos importantes que você precisa relembrar. Nós temos vários tipos de eluição. Na verdade, 2 tipos de eluição, né? Nós temos a eluição isocrática e nós temos a eluição com gradiente. Outra coisa que é importante a gente relembrar é o conceito de força de solventes. Nós temos, por convenção, tá? O solvente do tipo A, que por convenção é considerado solvente fraco, tá? Então, que possui menor força de eluição. E nós temos o solvente do tipo B, que por convenção a gente chama esse solvente do tipo B de solvente forte e que, portanto, tem maior força de eluição. Nós vamos retomar esses conceitos aplicados num exemplo, para você entender de novo o que são esses conceitos, tá? Outra coisa que é importante a gente retomar é o conceito de cromatografia de fase reversa. Tá? O que é a cromatografia de fase reversa? É aquela onde a fase estacionária é apolar. Definição importante. Gente, você não pode sair dessa aula, desse curso. Você não pode ir para a prova sem saber perfeitamente esses conceitos que eu estou escrevendo aqui. Senão você não vai sair entendendo o princípio de funcionamento de uma cromatografia líquida. Tá? Então, são fundamentais esses conceitos. Anota aí, escreve com o tio, porque senão, né, você está lascado. Então, cromatografia de fase reversa é um termo muito utilizado no meio para quem trabalha com cromatografia. Eu usei cromatografia de fase reversa. Eu usei cromatografia de fase normal. Né? Então, o que é uma cromatografia de fase normal? É aquela cuja fase estacionária é polar. Quando eu uso um recheio polar dentro da minha coluna, eu estou utilizando uma cromatografia de fase normal. Quando eu uso um recheio, né, um componente apolar dentro da minha cromatografia, dentro da minha coluna cromatográfica, eu tenho uma cromatografia de fase reversa. Então, por exemplo, aqui nesse exemplinho que o tio deu para vocês, onde eu preenchi a minha coluna com alumina ou com sílica, que são recheios polares, né? Eu estou usando uma cromatografia de fase normal, tá? Então, esse conceito é fundamental para a gente se comunicar, né? Tudo bem até aqui? Muito bom. Então, vamos entender agora
todos esses conceitos aplicados a um exemplo e depois a gente volta aqui para você entender essa experiência da extração de substâncias coloridas de extratos vegetais. Se nós tivéssemos no IFE, né, de maneira presencial, a gente ia fazer essa cromatografia clássica, cromatografia líquida clássica, né, de coluna. Tudo bem? Faríamos, e aí você ia ver a escrita das cores, cromatografia, né? É bem bonitinha essa experiência, você vai ver lá a separação bonitinha dos extratos vegetais, tá? É legal entender essa cromatografia de coluna que você enxerga, porque é exatamente o que acontece lá no HPLC. Só que no HPLC você não enxerga nada, o equipamento ele está lá trancado, fechado, você não enxerga nada, tá? Então o princípio, se você entender o princípio aqui, onde você enxerga, você entende como é que funciona o HPLC. Beleza? Muito bem. Então, no exemplo do tio, nós vamos fazer o seguinte. Lá. Nós vamos brincar de imaginação. Vamos brincar de imaginar. Lá. Eu vou pegar. Tá aqui uma coluna cromatográfica, certo? Aí nós estamos jogando aqui, aqui em cima, uma amostra. E aí eu vou usar a corzinha bem bonitinha, uma amostra verde, que é uma mistura de um componente laranjinha. Lá. O tio vai fazer com corzinha, bem bonitinha. E um componente azulzinho. Lá. Certo? Olha, quem fez aula de arte já viu, né? Verde, azul com amarelo. Vamos pensar que isso aqui é um amarelo, dá verde. Muito bem. Então nós temos uma amostra que eu joguei aqui em cima, na minha coluna, tá? Ela vai descer por gravidade, eu vou jogar a minha fase móvel para fazer ela descer, ela vai descendo até ela chegar aqui, onde está o meu recheio. Eu vou pensar nesse recheio como sendo um recheio superficial, tá? Para facilitar a visualização, um pozinho superficial aqui, Eu não vou preencher aqui tudo, senão vai dificultar a visualização, tá? Olha lá, o recheio começou aqui, Daqui para cá tá tudo recheado. Então vamos pensar a minha amostra chegando aqui, Ela chegou. Chegou ela verdinha, Tá? Ela chegou verdinha aqui. Beleza? Aí vamos pensar que esse recheio é sílica. Portanto, extremamente polar. Se é polar, qual que é o tipo de cromatografia que a gente está usando? Cromatografia de fase normal. Tá? Muito bem. Aí, agora nós vamos pensar na interação entre a fase estacionária e os componentes da minha amostra. É claro que normalmente a amostra que a gente tem não tem só 2 componentes, né? Ela pode ter muito mais. Pode ter 20, 30, 40, 50 componentes. E aí por isso que o HPLC, a cromatografia líquida de alta eficiência, consegue separar amostras aí com 10, 20, 30, 40, 50 componentes, tá? Mas vamos pensar agora na interação entre os 2 componentes principais da minha amostra e a sílica. Como é que você acha que vai existir essa interação, né? Então, como essa fase estacionária é polar, né? A minha molécula, por exemplo, laranjinha, como é que ela vai interagir com a sílica? Ela vai interagir pela hidroxila, né? Olha lá.
Então a hidroxila, que é a parte polar da minha molécula, que é uma parte toda orgânica, tudo carbono aqui, tá? Não importa que desenho que é, tá? Uma molécula gordinha lá que tem uma hidroxila pendurada. E aqui uma molécula gordinha que tem 3 hidroxilas penduradas. Portanto, essa molécula é mais polar do que essa. Ó, vamos imaginar que esse tamanho é igual a esse, tá? Tem o mesmo número de carbonos. Tá? Então, como é que vai se dar a interação entre os dois componentes da minha amostra? Olha lá, com a sílica. Vai se dar pela hidroxila. Então, vamos pensar na hidroxila, e aqui a gente tem que brincar de imaginação. A hidroxila como sendo um garfinho que finca lá, ó, né? Interage fortemente com a sílica, ela gruda na sílica, né? Polar atrai polar, né? Então, polar se mistura com polar, apolar se mistura com apolar. Então, aqui, essa outra molécula, eu tenho 3 hidroxilas interagindo fortemente com a sílica. Então, é claro que essa daqui vai grudar e essa daqui vai grudar, mas vai grudar menos, né? Vai interagir de uma maneira mais fraca com a sílica, né? Então, aí, ok, já pensamos. Agora, vamos pensar no solvente, né? Nós vamos usar... Para essa brincadeira aqui, nós vamos usar 2 solventes. O hexano, aqui eu não vou usar cor para não tendenciar a nada. O hexano, que é uma molécula assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ele é apolar. E eu vou usar um outro solvente para separar os meus componentes, que é o metanol. Né? Ah lá, que é o metanol. Esse metanol já é um solvente bem polarzinho, né? Polar. Vamos pensar aqui nessa brincadeira quem é o solvente A, fraco, e quem é o solvente B, forte. Olha lá. Então, o hexano, por ser extremamente apolar, vamos pensar nessa molécula tentando tocar esses camaradas, ó, o hexano. 2, 3, 4, 5, 6, ó. É uma molécula extremamente apolar. Quando ela chega aqui, ó, para tentar tocar a minha amostra, né, os meus componentes da minha amostra em direção lá à torneirinha da minha coluna cromatográfica, esse solvente não vai ter força para mexer nessa interação forte que existe entre a hidroxila e a sílica. Por quê? Porque ele é apolar, ele não tem nenhum componente polar, né? Então, ele vai tocar os meus componentes na minha amostra lá para baixo? Vai. De que maneira? De forma mecânica, né? Então, mecanicamente ele vai empurrar esses componentes aqui, mas ele vai empurrar sem força, porque ele não consegue mexer muito nessa interação, essa interação é muito forte. Já quando eu penso no metanol, na molécula do metanol, que tem uma hidroxila pendurada, essa hidroxila é extremamente polar, ela traz uma polaridade para a minha molécula. Então, quando eu brinco de imaginar essa molécula tocando os componentes da minha amostra, né, essa molécula não toca de maneira simplesmente mecânica, né? Vamos imaginar nessa molécula tentando quebrar essa interação, né? Então, quando ela chega aqui e ela bate aqui nessa interação entre essa hidroxila e a sílica, ela meio que consegue entrar no lugar. Consegue imaginar? A gente aqui está brincando de imaginação, né? Para você entender o que é o solvente forte, o que é o solvente fraco, né? Então, essa molécula, ela não toca simplesmente de maneira mecânica os meus componentes da minha amostra. Ela consegue entrar, né? Entrar e quebrar essa interação muito forte, porque ela consegue botar a hidroxila dela no lugar. Então, essa molécula ela consegue se desvencilhar melhor, de uma maneira muito mais simples da sílica. Consegue imaginar com o tio que o tio está falando? Essa hidroxila entra no lugar aqui, ó, ela consegue quebrar essa interação, tá? Então, para este caso, onde a minha fase estacional é polar,
e a interação entre a minha fase estacionária e os componentes da minha amostra se dá pelos grupos polares das minhas moléculas, né? O meu solvente forte é o meu solvente polar. Então, o metanol é o solvente forte. Ele vai ter força para tocar os componentes da minha amostra, muito mais do que o hexano. Portanto, por convenção, solvente forte é o solvente B. Então, ele vai ser o meu solvente do tipo B. Já o hexano, ele não vai ter tanta força, ele vai simplesmente tocar os meus componentes mecanicamente. O que acontece? Ele, por convenção, vai ser o solvente fraco, do tipo A. Gente, estão relembrando o que é solvente forte, o que é solvente fraco? O tio acho que comentou isso lá atrás, quando a gente estava brincando de cromatografia planar. Tá? Eu falei, olha, eu vou retomar isso aqui mais lá na frente, pra gente, só que de uma maneira um pouco mais intensa, para a gente entender cromatografia líquida. Beleza? Então, por que eu estou falando isso, né, gente? É assim, eu não vou falar por que eu estou falando isso, eu vou falar, na verdade, isso no próximo vídeo, porque está acabando o meu tempo, né? Então, no próximo vídeo, eu parei aqui, né? A gente continua exatamente daqui, ó, tá? Do porquê que eu estou falando isso, tá bom? Beijo, beijo e até.